meus amores da minha vida, tudo bem? Eu sou a Moni Mel e hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, o meu amigo o apóstolo Elcio Sabino. Seja bem-vindo, Para apóstolo. mim é uma honra poder estar aqui, né? E ele hoje vai estar conduzindo esse nosso bate-papo. E hoje o tema de hoje é Como se tornar uma pessoa feliz? como se tornar uma pessoa feliz. E aí, você sabe como se tornar uma pessoa feliz? É o que nós vamos estar conversando É hoje, né? verdade. Eu acredito, Monimel, que algumas pessoas confundem, né, o que é felicidade. Sim, tem pessoas que nem sabem o que é felicidade, tipo, confundem mesmo, né? Principalmente hoje com as redes sociais, as pessoas costumam postar sempre aqueles momentos mais felizes, as fotos mais editadas, então sempre mostrando um lado festivo, um lado mais alegre, um lado que elas estão comemorando. E algumas pessoas que acompanham, que são seguidores, né? E olhando aquilo, falam assim, poxa, mas essa pessoa é feliz, essa pessoa tem isso e aquilo. E às vezes é quase que um fake news, né? Porque ninguém vai postar a tristeza, de um modo geral ninguém posta o lado triste, ninguém posta as dificuldades. E a dificuldade, ela é inerente, independe. Se a gente está vivo, a gente vai ter dificuldade. A gente já enfrenta dificuldade para nascer, né? Já Verdade. começa Me perguntaram já uma vez, começa lá desde o início, né, do nascimento, já com verdade. dificuldade. Então, Me perguntaram uma vez quais são as formas, né, para ser feliz. as formas para ser feliz. A pessoa, primeiro, ela tem que entender o que é felicidade para ela. Né? E as formas de ser feliz são inúmeras formas. Né? Tipos de felicidade, normalmente a gente fala que existem dois tipos, mas as formas de felicidade são várias formas. Você pode ser feliz com a gratidão, né? Sentindo uma alegria temporária. Você pode sentir a felicidade através de um filho que passou numa prova, ou você que ganhou um presente, ou pequenas conquistas. Então, a felicidade ela pode ser vista de várias formas. Né? Então, não existe uma maneira específica. Eu só vou ser feliz se eu tiver um carro tal. Eu só vou ser feliz se fulano ou fulana estiver comigo. Sabe por que essa é uma grande dificuldade? Porque quando a gente coloca nossa felicidade em outra pessoa, ou em um outro objeto, ou um acontecimento, algo desse tipo, e a gente coloca que a nossa felicidade a gente só vai alcançar a felicidade se a gente tiver aquele carro, se a gente tiver aquela pessoa, se a gente tiver aquele tipo de vida, isso limita. Limita muito, porque se a gente coloca uma pessoa na nossa vida e fala como os relacionamentos abusivos, né, os relacionamentos mais doentios, isso acontece muito, porque a pessoa ela depende muito do outro para ser feliz. Ela coloca toda aquela carência dela em cima da outra pessoa, esperando que a outra pessoa faça feliz. Só que isso nem sempre é possível. E sabe qual um grande perigo que existe nisso também? Porque se acontecer um rompimento desse relacionamento, a pessoa perde a felicidade. Verdade. Porque se você coloca a felicidade na outra pessoa e essa outra pessoa se afasta de você, você perde a felicidade. Não que não fique triste, né? Ficar triste com um rompimento de um relacionamento ou com a perda, realmente se a gente perde uma pessoa para a morte, é realmente lógico, isso é um momento triste e ali a felicidade ela tende realmente a ficar, um momento de luta, um momento de perda, então é diferente. Mas não é porque a gente perdeu a pessoa que a gente vai ser infeliz o resto da vida. Passar por um período de infelicidade é normal. É normal. O ser humano ele tem vários sentimentos. Ele tem sentimentos de alegria, de raiva, de tristeza. Né? São emoções que a gente tem que aprender a conviver com elas. E a tristeza, a gente não precisa aprender a conviver com essa tristeza por muito tempo. Né? A gente tem que sempre realmente ir em busca da felicidade. Mas colocar a nossa felicidade num determinado objeto ou num objeto de desejo, vamos dizer assim, né, que seja uma pessoa, um carro, uma casa, isso nos limita. Porque imagina, se eu só for feliz, só vou ser feliz quando eu conseguir
aquele Camaro, aquela BMW, a BMW traz felicidade, não que não traga, né? Pode, né? Um carro, uma conquista financeira, tudo isso traz felicidade. Mas a nossa felicidade não pode estar somente focada naquele objeto de desejo, né? Seja uma pessoa, seja uma casa, seja o que for, ou um trabalho específico, porque então você vai ser infeliz até você conseguir aquilo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente pode sim e deve, né, desejar ter um trabalho melhor, uma casa melhor, um relacionamento melhor, mas não colocar a nossa felicidade toda em cima daquela situação, daquela pessoa. Por que a felicidade é importante? A felicidade ela é extremamente importante. Primeiro que a felicidade, quando a gente não está feliz, parece que a nossa vida está parada. Né? Parece que quando a tristeza começa a rodear, começa, né, a ficar em volta da gente e querendo tomar conta né, opa, estou por aqui, a gente tem que realmente, como diz, né, sacode a poeira, dá a volta por cima da tristeza embora. Porque a felicidade, a gente precisa dessa felicidade para a gente até se sentir feliz, ou sentir vivo, né? Da felicidade, a gente precisa da felicidade para a gente se sentir vivo, porque quando a felicidade ela traz para a gente substâncias boas para o nosso organismo. A felicidade, quando você está feliz, que você está se sentindo pleno, realizado, que você conquistou algo, que você está se sentindo bem, você até se torna uma pessoa mais saudável, você se torna uma pessoa mais agradável de se conviver. As coisas ficam mais fáceis para você, né? Até algo difícil, uma tarefa difícil de realizar. Se você está num dia muito bom, você faz aquilo com mais tranquilidade. Agora, aquele dia que a gente acorda com o pé esquerdo e que a gente não quer... não está querendo muito fazer aquela atividade específica, seja ela até, vamos supor, caminhar, que é uma coisa simples, né? Fazer um exercício físico, vou fazer uma caminhada, mas se o dia que você não acorda bem, até aquela caminhada vai ser mais difícil de ser executada. Mas se você está se sentindo bem, está se sentindo feliz, está se sentindo mais ok com você mesmo, essa caminhada vai ser um passeio. Né? Você vai voltar mais feliz, vai voltar mais feliz dessa caminhada. Agora, se você não estiver bem, até uma caminhada que normalmente gera coisas boas pra gente, que é você estar cuidando da saúde, isso é bom e faz parte desse processo de encontrar a felicidade. Mas se você não estiver bem, até isso fica mais difícil, né? E qual o maior benefício, né, da felicidade? É vida, né? Vida. É vida. O maior benefício da felicidade é você se sentir vivo. É você é vida. Porque a felicidade realmente, quando a gente não tem a felicidade, por exemplo, pessoas que estão passando por um problema de depressão, elas sentem vontade até de tirar a própria vida, elas sentem uma não existência. Então, a felicidade, ela é vida, né? Tipo, se eu não for feliz, o que acontece? Bom, se não for feliz, tudo que você vai fazer não se sentindo feliz, já é algo que fica mais difícil, né? E se você não for feliz, você não pode se acostumar com isso. Você não pode aceitar o fato de não ser feliz. Você não pode aceitar o fato de passar pela sua cabeça que você nasceu para ser triste, que a felicidade não te pertence, que você nasceu para sofrer. Esse tipo de coisa não pode mais passar por sua cabeça. Porque isso é justamente a falta da vida em si. Né? A gente precisa dessa felicidade para a nossa vida ter um sentido a mais. Então a felicidade, ela é um sentido para a vida. A felicidade, ela chega a ser até parte da vida, chega a ser até a própria vida. Né? Então quando você, por exemplo, você já passou por alguma situação que você, estando feliz, você se sentiu mais vivo? Não é isso que acontece? Sim. Né? Quando a gente está se sentindo feliz, a gente tem mais vida.
tem mais ânimo, tem mais disposição. Agora, se você está vivendo o contrário disso, né? Se você está vivendo a falta da felicidade, se você está vivendo um relacionamento abusivo, se você está vivendo um trabalho que é exaustivo para você, né? Ou você não está conseguindo colocar a sua vida em ordem de maneira que a vida seja um pouco mais leve, porque na vida a gente tem dificuldades, isso é normal. O que não pode ser normal é a dificuldade ser todos os dias da sua vida, a dificuldade ser maior do que tudo aquilo que você possa imaginar. A dificuldade, ela não pode ser maior do que os seus sonhos. Se as dificuldades que você está vivendo estão sendo maiores do que seus sonhos, estão matando os seus sonhos, significa que chegou a hora de você parar e questionar aquilo que você está vivendo. Significa que você tem que parar e ver, poxa, né, eu estou vivendo mais momentos ruins do que momentos felizes. Então, será que isso está valendo a pena? O que eu posso fazer para mudar isso? Né? Por exemplo, uma pessoa otimista, né, aquela pessoa que tem um pessimista, né? Tem um pessimista que, ó céus, ó vida, né? Tudo para ela, às vezes está na festa, comemorando uma grande conquista, e a pessoa está ali triste, sofrendo, reclamando da vida, né? Esse é o pessimista, né? Que está sempre ali achando ruim tudo, qualquer coisa que aconteça. E tem já o otimista, né? O otimista é aquela pessoa que vê uma possibilidade positiva em tudo. E o bom do otimista é que, se não está bom o suficiente, ele tenta imaginar uma forma de conseguir fazer aquilo ficar bom. Então, o otimismo é bom porque ele te move para buscar a solução para melhorar aquilo que precisa ser melhorado. Verdade. Já o pessimista faz o contrário, né? O pessimista, o negócio às vezes está bom e ele dá um jeito de estragar aquilo que já estava bom. Verdade. Né? Então fica reclama muito da vida. E a gente sabe que é normal a gente reclamar de determinadas coisas, né? Nós somos seres humanos e a gente tem a tendência de reclamar, né? Os otimistas são poucos otimistas. Então, das nossas missões aqui é tentar aumentar esse número de otimistas. Agora, qual é o melhor momento para ser feliz? O melhor momento para ser feliz é agora. É agora. Seja feliz agora. Agora. Né? Como eu sempre costumo dizer, você nasceu para brilhar. Então a gente tem que ser feliz agora. Agora é o melhor momento. Por que esperar para ser feliz depois? Por que esperar a sua felicidade? Para que adiar a sua felicidade? Primeiro, que a gente tem que estar feliz pelo fato da gente ter acordado hoje, porque quantas pessoas hoje já não acordaram? Verdade. Né? Então, se a gente acordou... E outra coisa, nós temos... Quantas horas do dia você tem para viver? 24 horas? Eu também tenho 24 horas. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Todos nós temos 24 horas num dia. E o que acontece com as nossas 24 horas, né, quando a gente deixa para depois? Pode ser que o próximo dia, pode ser que a gente não tenha o próximo dia. Verdade. Né? Então, a nossa vida, ela é muito frágil e ela passa muito rápido. E mesmo que ela fosse muito, muito, muito longa, imagina você passar uma vida longa de sofrimento. Não é isso, isso não vale a pena. Então, a vida, ela tem que valer a pena ser vivida. Então, o momento para ser feliz é agora. Agora. A gente tem que aprender a ser feliz agora. Ser feliz com as pequenas coisas, ser feliz com as grandes coisas, ser feliz com o fato de acordar, de respirar, ser feliz com o fato de você poder tomar um banho, ser feliz com o fato de você abrir a torneira e ter água. O dia que não tem água, vamos para frente. Aproveitar todos os momentos. Exatamente. Aproveitar todos os momentos. Porque... quantas pessoas, se você já perdeu alguém, eu já perdi pessoas queridas na minha vida, e eu agradeço pelo fato de poder ter tido bons momentos com essas pessoas, né? E foram momentos difíceis, momentos também, momentos alegres, mas momentos de saúde, momentos com falta de saúde, momentos com dinheiro, com falta de dinheiro, com dificuldades, sem dificuldade, mas a gente tá ali pra gente viver e tentar fazer de cada dia um dia melhor. Marimel, mas por onde começar? Por onde começar a ser feliz? Sim. Isso precisa ser uma decisão.
Precisa uma decisão. Por onde começar? Se você não sabe por onde começar a ser feliz, o começo é a sua decisão. Em primeiro lugar, você tem que decidir que a partir de agora você vai ser feliz. Você tem que decidir romper com a tristeza, romper com o ciclo de infelicidade. Então quer dizer que uma decisão que eu tomar agora no presente pode influenciar lá no futuro? Com certeza, com certeza. Com certeza, se a gente deixa a tristeza tomar conta, isso vai trazendo um peso para a nossa vida que vai destruindo as áreas da nossa vida. Destrói relacionamento, destrói a saúde, destrói sua capacidade de trabalhar, vai destruindo, vai pesando. É aquilo que a gente fala, né? O fundo do poço. A pessoa vai entrando para um buraco, uma caverna, né? E realmente chega ao fundo do poço. Então, a gente tem que procurar sair disso quanto antes. Se a gente perde alguém, está num momento de luto, perdeu um trabalho, né, romper um relacionamento, e a gente está passando por aquela tristeza, é normal passar e a gente tem que respeitar aquele período, né, de sofrimento, para a gente saber lidar com as emoções. Mas se aquilo começa a demorar, peraí, vamos tomar uma decisão aqui, tem que ter um estalo na vida, né? Tem que ter eu preciso mudar. Então, por onde começar é através de uma decisão. Fala, a partir de hoje, eu vou romper com a tristeza. Quer ser feliz? Tome uma decisão. Exatamente. Quero ser feliz, eu vou ser feliz. Exatamente. Fala, eu vou ser feliz. Não sei por onde começar. Começa pela... É a pergunta, né? Não sei. Agora, outra pergunta que eu queria fazer aqui também é, por exemplo, como fazer se eu não tiver felicidade? É tomar decisão, né? Como fazer se você não tiver felicidade, você vai ter que buscar essa felicidade. Se eu não tomar... Se você não buscar essa felicidade, você corre o risco de prejudicar não só a sua saúde, mas até chegar a perder a própria vida. Falar, mas Moni Mel, você está sendo muito radical. Falo, não, realmente, a gente sabe que a depressão, ela é um mal que as pessoas costumam dizer que é o mal do século. E existem muitas pessoas depressivas hoje em dia. Verdade. E a depressão, você não está hoje feliz e amanhã você acorda num processo de depressão. A depressão, ela é um processo, ela vem acontecendo gradualmente. A pessoa vai se entristecendo, as coisas vão acontecendo, ela vai deixando para depois, vai empurrando com a barriga, né? Vai deixando sempre aquele problema, depois eu resolvo, amanhã eu faço, depois eu vou. Não adie a sua felicidade. Não adie a sua felicidade. Você precisa ser feliz agora, porque o amanhã pode já ser tarde demais. Agora, outra coisa, né? Por exemplo, existe alguma exceção em que não é bom ser feliz? Não, não existe. A felicidade, ela não tem contraindicação. Não tem contra. Felicidade não tem contraindicação. Se você é diabético, você precisa ser feliz. Você pode aumentar a sua felicidade. Se você tem pressão alta, felicidade vai ajudar a sua pressão a regularizar, né? Vai ajudar. Se você está passando por um problema de saúde intenso, a felicidade, ela ajuda, inclusive, no processo de cura. Então, a felicidade, ela também é a cura para a alma. Se a pessoa está triste, é porque a alma está sofrendo, a alma está entristecida. A gente precisa encontrar essa alegria da alma, a gente precisa ter uma alma radiante. Agora, Mel, como você descobriu isso? A felicidade. Assim. Por onde começar e tudo mais. Bom, realmente, como que eu descobri, né? Isso faz parte um pouco da minha história de vida, né? A minha mãe, por exemplo, ela passou muitos anos com processo depressivo e ela acabou vindo a óbito com insuficiência cardíaca, muito em função do processo de depressão que ela vivenciou. E então eu já tinha isso já na genética, né, essa questão da depressão. Já tinha essa questão do exemplo familiar. E até porque, por exemplo, eu falo questão de tomar decisões, né? Que você tem que decidir romper com o ciclo da tristeza.
Eu poderia ter arrastado o ciclo da tristeza pela minha vida fora até hoje, mas eu decidi romper com isso. Decidi, porque minha mãe, eu sou filho de uma mãe solteira, e a gente não teve certeza de quem era o meu pai, ou seja, eu não conheci o meu pai, né? Acabei não conhecendo o meu pai de fato. Fui criada por uma família de criação, e a minha mãe de criação, a minha mãezita, ela também teve muito problema depressivo, e na época, isso mesmo antes de eu nascer, antes de ter ido para a vida dela, ela já vivenciava esse tipo de situação. Na época ela chegou a tomar eletrochoque, olha para você ver, né? Na época o tratamento para depressão, para tristeza, era algo absurdo. Né? Era um eletrochoque. Então, hoje em dia, a gente, graças a Deus, a gente não precisa mais, você não precisa mais de um eletrochoque para sair da tristeza. A gente precisa de uma decisão. E eu passei por esses problemas. A minha avó também, quer dizer, já vem de história, né? A gente fala, já vem lá de trás, né? Já tem uma carga genética, uma herança genética, né? Desse processo depressivo. A minha avó também passou por isso, e aconteceu a mesma coisa com a minha mãe, o que tinha acontecido com a minha avó. Minha avó também entrou num processo depressivo, o coraçãozinho dela foi ficando fraco e ela morreu de insuficiência cardíaca antes dos 40 anos. Né? Então, a minha mãe também acabou falecendo cedo. A minha mãe de criação, ela viveu bastante, mas ela, na mocidade dela, ela passou por problema depressivo. E eu, por ter sido criada por uma outra família, não ter conhecido o pai, ter sido criada longe da mãe biológica, né? Eu passei por muitos preconceitos, passei por muitas travas, muitos bloqueios, muitos desafios que me entristeciam muito. E na minha adolescência eu entrei no processo depressivo. Eu ia até te fazer uma pergunta, né? Você se lembra de alguma história que isso foi bom para você? Pois sim, a minha própria história. A minha própria história. Então, assim, eu sou autoridade para falar sobre isso. Né? Hoje eu me vejo como autoridade, já são aí mais de 20 anos formada na psicologia. Né? E foi um dos motivos que eu quis ser psicóloga, né? Advogada também. Advogada também, eu sou psicóloga, advogada, e tem aí um currículo um pouco missionária. Meu Deus. Cantora. Ó, tá vendo? E eu comecei, na minha adolescência, aos 12 anos de idade, cheguei a pesar 73 quilos. Eu tinha menos de 1,60 m, tinha 1,50 m e poucos, e cheguei a esse peso porque eu entrei num processo depressivo na adolescência. E, de repente, eu andava só com o cabelo assim, no rosto, né? E muito gordinha, sofri muito bullying, né? Hoje várias pessoas já passaram por bullying, né? De ser chamada disso, daquilo outra, e pelo fato de ter sido, ter sido uma filha adotiva, né? Uma filha de criação, as pessoas me maltratavam muito com isso, eu sofria muito. Né? Dentro de casa eu recebia o amor da mãezita, dos meus pais adotivos, mas fora de casa é que vinham os desafios, e eu não trazia essas dores para dentro de casa, né? Eu não chegava e falava, olha, fulano fez isso comigo, falou isso comigo, e até dentro da própria família eu passei muito preconceito. Hoje em dia as pessoas que são filhos adotivos, filhos de criação, são muito mais bem aceitas, mas antes isso era muito difícil. Muitos aceitavam, mas outros não aceitavam, de chegar assim mesmo e humilhar, né? E sendo que eu fui adotada ainda na barriga da minha mãe, né? Assim, quando minha mãe estava grávida, né? A mãezita já cuidava, já cuidou daquela gestação. Então, mas mesmo assim, eu sofri muito preconceito. Passando nesse vale, como você descobriu, né, a felicidade? Pois é, justamente por isso. Olha, nesse período de adolescência, foi a primeira vez que eu entendi, que eu comecei a ter contato com a depressão. Foi aí que eu soube, né, que a minha mãe adotiva, ela tinha passado, inclusive, por eletrochoque para poder se curar, isso no estado do Rio de Janeiro. Acho que na década de 50, 60, eu nem sei direito, eu acho que foi mais ou menos aí nessa época. Foi bem antes de eu nascer. Acho que na década de 60, se não me engano. E eu vivi tantas coisas que foram conflitantes,
que ou eu tomava a decisão de ser feliz, ou, como você costuma dizer, eu ia de grota. De grota. Eu ia de Isso aí, tem tem que tomar uma decisão. Tive que tomar uma decisão. E eu, ao longo da minha vida, eu fui uma pessoa de tomar algumas decisões. Você vê, aos 8 anos de idade, 8 anos, uma criança, eu tomei a decisão de realmente deixar a minha mãe biológica e ir para uma outra cidade com a minha mãe adotiva, porque eles tinham mudado para lá, para poder estudar. Porque eu sabia que onde eu estava eu não ia ter um futuro. Então, aos 8 anos de idade, eu já sabia que eu precisava estudar para ter um futuro melhor. Então, já foi uma decisão aí. Só que lá encontrei muitas dificuldades. A primeira dificuldade foi chegar numa escola, que eu estudava num colégio mais simples, e fui para Brasília, e lá o colégio, o ensino era muito mais forte, e eu chorava para conseguir fazer, para entender a matéria, né? Porque eu queria superar aquilo, eu queria mostrar que eu era capaz. Então eu sempre tive isso dentro de mim, de querer mostrar que eu era capaz, de querer mostrar que eu podia, que eu ia conseguir. E enfrentei dificuldade, consegui, e fui uma das melhores alunas, e entrei depois lá na frente, já entrei para a faculdade, entrei para a faculdade de Direito também, passei na prova da ordem antes mesmo de me formar, né? Isso foi um período muito interessante. E na faculdade de Psicologia também, eu não aceitava tirar menos do que as notas que eu considerava boas, né? Que eu era daquelas que quando eu tirava 9,5 eu chorava muito, porque se eu tirei 9,5 eu podia ter tirado um 10. Mas enfim, não aconselho, viu? Não aconselho. Eu ia fazer até uma pergunta, né? Você se lembra de alguma história que foi bom para você? Né? Então... São muitas. E assim, a minha vida é uma história de superação. Superação. Eu, por não ter conhecido o meu pai, eu acabei entrando em relacionamentos que não foram bons para mim, porque a gente tem uma frase que ela é muito dura, que quem não teve um colo de pai, qualquer colo serve. Isso é muito triste, isso é muito ruim, mas isso acaba se tornando uma verdade, porque se a gente não tem as referências, principalmente para a mulher, né, se não tem as referências de um pai que auxilia, que protege, que cuida, a gente fica sem referências da figura masculina e a gente acaba entrando em enrascada. Isso, a gente acaba se deixando, na verdade, não é nem se deixando enganar, na verdade a gente não sabe a gente não sabe o padrão. Né? A gente não tem muita noção do padrão e por uma questão dessa carência a gente acaba entrando pelo cano, né? Então, como foi que eu descobri? Foi chorando muito, né? Foi vivendo na pele mesmo o que era tristeza, o que era depressão, o que é viver o abandono, o que é viver com muito bullying, muita relacionamento abusivo. Então, muitas coisas que eu vivi e que realmente poderiam ter me tirado totalmente a felicidade. Eu poderia ter ficado naquela tristeza, só que eu decidi que eu precisava ser melhor do que aquilo. E eu confesso que em determinados momentos a gente está tão imbuído ali dentro da tristeza que a gente não enxerga a luz no fim do túnel. E é por isso que eu fico tão feliz de estar aqui hoje, poder mostrar para as pessoas que, olha, gente, existe um caminho, existe essa luz no fim do túnel, existe uma maneira de você ser feliz, sim. Agora, verdade. Agora, qual a estatística, né, de pessoas que estão sofrendo emocionalmente? Então, hoje em dia, como a gente fala, né, que a depressão é o mal do século, a Organização Mundial da Saúde, ela fez um estudo. E nesse estudo mostra que no ano de 2023, mais de 11 milhões de pessoas, 11 milhões de pessoas, se não me engano, 11,7 milhões de pessoas estão passando por um processo depressivo hoje no Brasil. Né? Então, o Brasil hoje tem milhares de pessoas passando por um processo depressivo. E muitas delas não conseguem encontrar ajuda, às vezes não tem compreensão da família, para saber, muitas das vezes a família acha que é preguiça de ficar num quarto escuro. A pessoa não quer trabalhar, é preguiçosa, às vezes pode até que seja preguiça, mas nesses casos, nesses quadros de depressão,
é porque realmente a pessoa não consegue sair. A pessoa não consegue e às vezes ela não tem um apoio da família, não tem um esclarecimento suficiente para saber como sair disso. Agora, quais as áreas que a felicidade influencia? A felicidade, ela é tão importante que ela influencia em todas as áreas da nossa vida. Para você ter uma ideia, eu passei por momentos tão tristes na minha vida, tão ausentes de felicidade, que meu cabelo começou a cair terrivelmente, né? E algumas pessoas que estão ouvindo passam por isso, de perda de cabelo. Eu perdia muito cabelo, de fazer assim, sair aquele chumaço de cabelo na mão. Então, eu fui ficando cada vez com mais olheira, minha saúde começou a ficar mais enfraquecida. Eu não acreditava, eu comecei a perder os sonhos da minha vida. Eu parei de sonhar, eu não sabia. Eu parei de saber o que eu gostava, o que eu não gostava. Eu perdi as minhas referências de quem eu era. De tanta tristeza que eu cheguei a passar em determinados momentos e não sabia o que fazer, não sabia por onde começar, não sabia por onde ir. Então, assim, a tristeza, ela influencia em todas as áreas da nossa vida. Por isso que a felicidade, ela é tão importante. A felicidade, ela traz de volta esse equilíbrio. Não que o nosso corpo esteja extremamente equilibrado, mas ela traz um renovo para a nossa vida. Verdade. Né? Traz um renovo. E eu cheguei uma época a pensar em raspar a minha cabeça, né? Porque eu estava tão triste com tantas coisas, com as coisas que as pessoas me falavam e tanta coisa que eu falei, meu Deus do céu, eu nem permissão para ser feliz eu tinha. Né? Eu achava que eu não tinha permissão para ser feliz. Olha a gravidade, né? Então, quando eu falo que hoje eu sou autoridade nisso, é porque não só eu estudei e tenho aí mais de 20 anos de formada na área de psicologia, como eu vivenciei isso, né? E ao longo da vida inteira, né? Porque desde o meu nascimento já foi uma luta muito grande, né? Meu pai adotivo, ele morreu, ia fazer 4 anos de idade, então já foi a minha primeira grande perda, né? E ali foram lutas e lutas, uma atrás da outra. Então, assim, hoje eu falo de carteirinha, que apesar de toda a dificuldade que você está passando, você é capaz de tomar a decisão de ser feliz e começar a virar essa chave hoje, porque você precisa ser feliz agora. É verdade, porque eu perdi 4 irmãos, Então, sabe? Morte trágicas, assim, que eu ficava me perguntando, daqui a pouco eu acho que eu não vou ser feliz. Mas eu decidi também, eu falei, eu quero ser feliz, eu vou fazer diferente. E quando realmente a pessoa toma uma decisão, eu quero ser feliz, e eu vou ser. Isso. Mas assim, a gente toma decisão, só que assim, não é fácil. Não. Né? Como eu estava falando, a depressão, ela é um processo que vai te levando para aquela grota, né? Para aquele fundo de poço. E para sair, a primeira atitude é você falar, eu quero sair, eu não aguento mais isso. Hoje eu tomo a decisão de não vou sofrer mais, não sei como fazer, mas eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, tomar essa decisão é a primeira atitude. Só que isso leva um tempo. A gente levou algum tempo para deixar a tristeza tomar conta. Então, para a gente encontrar, a gente pode se alegrar sim, de uma hora para outra, né? Isso com certeza, né? Momentos alegres, momentos felizes, mas quem está em depressão mesmo nos momentos felizes, ela não consegue se alegrar, ela se sente sozinha em meio à multidão. Então, assim, é um processo para você sair, mas é possível sair. Existe um caminho para você sair. Da mesma forma que teve um caminho para você entrar, existe um caminho para você sair disso. Agora, justamente a pergunta que eu ia fazer é como, finalmente, como se tornar uma pessoa feliz? Feliz. Como se tornar uma pessoa feliz? Primeiro passo, decisão. Então, hoje aqui a gente já sabe que o primeiro passo para você se tornar uma pessoa feliz é decisão. Decisão. É o primeiro passo. Decidir.
É você pegar a oportunidade que está passando na sua frente para você ser feliz e você tomar aquela decisão e eu vou ser feliz. Chega de tristeza. Essa é o primeiro passo. E os outros passos, o segundo passo, você começar a olhar para si mesmo. Começar a olhar para si mesmo e acreditar que você tem valor. Acreditar que, apesar de tudo que falam a seu respeito, ou tudo que você já ouviu de negativo, Perfeito. você saber que você tem valor. Então, você começar a se olhar e começar a ver que você tem valor. E hoje eu vou dar um terceiro passo aqui também. Um terceiro passo para você encontrar sua felicidade é você parar de dar ouvido ao que as outras pessoas estão falando de você. Perfeito. É parar de dar ouvido. É você... Então, o primeiro passo, tomar uma decisão. Romper com o ciclo da tristeza. Segundo passo que você tem que ter é você começar a olhar para você mesmo. Terceiro passo é você parar de dar ouvido para aquelas pessoas que estão te influenciando de forma negativa, para aquelas pessoas que estão te desejando mal, para aquelas pessoas que não torcem por você, que elas torcem para você ficar no buraco. Então essas pessoas que estão torcendo para você ficar no buraco, elas não vão te dar a mão para você sair. Então você não tem que dar ouvido para elas, você tem que começar a tomar a decisão, começar a olhar para você, saber que você tem valor e parar de dar atenção para essas pessoas que estão te fazendo mal e jogar essa atenção para você. É você que está precisando de atenção, você tem que dar atenção para você. Chega de dar atenção para a pessoa que não merece. Quem mais merece a sua atenção na vida é você mesmo. Sai desse buraco sonhando. É. Porque tem muitas pessoas que de repente, né, se encontram, É, né, no buraco, sim. mas sai daí sonhando, faz que nem José. E se cumpriu, né? É verdade. E assim, olha, a gente tem que entender que se estão tentando jogar a gente no buraco é porque eles estão vendo na gente algo que nem a gente está vendo. Potencial. Potencial. Porque as pessoas que estão querendo impedir o nosso caminhar é que elas estão vendo que a gente consegue caminhar. E que a gente pode chegar, às vezes, além do que essas pessoas foram. E às vezes elas não querem. Então é mais fácil para elas fazer o quê? Tentar entulhar os seus poços, tentar jogar você na cisterna. É perfeito, sabe por quê? Alguém uma vez queria entristecer meu coração dentro das coisas que eu faço. Gosto de dançar, gosto de cantar. Aí alguém falou assim, olha, fulano falou que você é um animador de auditório. Tá. Eu falei, poxa, que maravilha, Que cara. bom, né? Pelo menos eu tô animando as pessoas. Oh, que bom. Aí a pessoa me viu aonde? Lá no auditório da Eliana. Tá vendo? Pro Brasil todo. Então por isso que a gente não pode, né, Aham. deixar de tomar a decisão de ser feliz. É verdade. E foi dito aqui, não dar crédito a coisas que não edificam. Né? Não Exatamente. edificam, né? Enfim. Exatamente. Se a gente for dar ouvido, se eu fosse dar ouvido a tudo que me diziam, que eu não ia ser ninguém, que eu com o nome que eu tinha não era ninguém, que eu sem os meus pais adotivos eu não era ninguém, e por aí afora. Aquelas coisas lindas que a gente costuma ouvir de forma negativa e que vão jogando a gente para baixo, impedindo, tentando cortar o teu crescimento ou cortar as suas asas. Verdade. Né? Então essas coisas a gente tem que parar de dar ouvido, porque essas coisas têm um peso muito grande. Imagina, apóstolo, por exemplo, você hoje é o pastor do passinho, né? Que consegue trazer almas para a igreja, né? Como diz no mundo evangélico, e você traz isso através da sua dança, através das músicas, que você é compositor e tudo, é produtor, e através desse seu trabalho você traz as pessoas para o ministério que você, para a missão de vida que você tem. E imagina se você não fosse dar ouvido, ou melhor, se você fosse dar ouvido para as pessoas e não fosse dar ouvido para você mesmo, Eu né? não estaria aqui agora. O teu propósito. Não estaria aqui. É verdade, né? Mas eu decidi a ser feliz e, enfim, edificar outras pessoas. Isso. Porque às vezes pode parecer maluco, né? Pode parecer doido, assim. Falar assim, nossa, mas você está insistindo em ser feliz por esse caminho? Esse caminho não vai te levar a lugar nenhum. Talvez não leve aquela pessoa a algum lugar. Mas é porque aquela pessoa não tem o mesmo propósito que você tem.
Então, as pessoas que às vezes dirão para você, não, esse caminho de dança não vai te levar para o seu propósito, talvez não levar, tudo bem, para elas não levariam elas para o propósito delas, né? Mas levou você ao caminho que você precisava. Verdade. Portanto, ligou pessoas de Portugal para mim, olha, fiquei maravilhado, enfim, poxa, continua. E eu falei, claro. Aham. Então, E não só de Portugal, né? Pessoas de vários outros países também ligando. Vários outros países. Né? Mandando mensagem, né? Nas redes sociais. Isso aí. Você tem quantos seguidores? Tem muito, né? Tem página que a gente está com 49 mil, tem outra com 24 mil. Então. 5 mil. E já tem um vídeo seu que teve um alcance enorme também. 100 milhões. 100 milhões de visualizações. Então, imagina, né? Se você fosse dar ouvido para aquelas pessoas que falam para você não continuar. Porque tem pessoas que não entendem o nosso propósito. Tem pessoas que não vão entender o propósito da sua vida. Eu, quando fui fazer psicologia, a família que me criou era toda de advogados. Né? Então, eu também sou advogada, fiz uma faculdade muito bem feita e só que eu fiz para agradá-los, né? Não era a minha vocação. Só que eles falavam assim, nossa, eu não acredito que você vai ser psicóloga, eu não acredito que você... Né? Então, e eu fiz a faculdade de Direito que eles queriam que eu fizesse, fiz muito bem feita a faculdade, mas o meu propósito de vida não estava na área do Direito, né? Estava na área da psicologia. E eles falavam, nossa, eu não acredito que que você vai ser psicóloga, né? Eles não entendiam esse propósito, né? E imagina se eu fosse ouvir. Eu ouvi, né? Respeitei, porque a gente precisa respeitar pai e mãe, a gente precisa dar ouvido sim, a gente não é para sair respondendo e fazendo malcriação, mas a gente não o respeitar não significa que você tenha que se anular, né? Você respeitar a opinião das pessoas não significa que você tem que deixar de fazer aquilo que você acha que é importante, você tenha certeza que é importante para você, né? Você honrar pai e mãe não significa você deixar a tua vida, a tua felicidade de lado. Você tem que saber fazer isso com sabedoria. Verdade. Saber fazer com sabedoria, mas da mesma forma que você não pode deixar de honrar pai e mãe, você não pode deixar de amar a si mesmo. Verdade, perfeito. Né? Então você tem que se amar, você tem que entender qual é o seu propósito de vida, o porquê que você está passando por esse sofrimento, que se você está passando por esse sofrimento, talvez tenha um motivo, talvez seja alguma tentativa de te bloquear em alguma coisa que você pode dar muito certo na vida. E, enfim, bloquear a tua felicidade, né? Que é coisa melhor do que isso. Felicidade é vida. Felicidade é vida. Quem não tem felicidade, ela renova. A felicidade é um renovo para a vida. Você vê, quando nasce uma criança na família, né? É uma alegria. Aquilo traz uma felicidade, traz um renovo tão importante para a vida. Não importa a idade. E não importa a idade que você esteja hoje. Não importa, eu falo que a gente pode ser feliz até os 150 anos, né? Talvez, que hoje a gente vive aí uma média de 112, vamos esticar isso um pouco mais, né? Então, assim, não tem idade para ser feliz. Um bebê, ele precisa ser feliz. Uma criança precisa ser feliz. Um adolescente precisa, um jovem, um adulto, um idoso, não importa a idade, precisa ser feliz. Então, eu sou daquela bandeirinha da felicidade, né? Então, não ao abuso de relacionamento, não ao abuso de autoridade, não aquilo que está te afundando, aquilo que está te sufocando, você precisa retirar isso da sua vida. Verdade. Você precisa tomar uma decisão. E essa decisão, às vezes, é difícil de ser tomada, porque tem pessoas que estão vivendo uma situação que elas recebem uma determinada atenção por estar passando por aquilo. E se elas saírem daquela situação, elas não vão ter, elas acham que não vão ter aquela atenção. Né? Então, eu tô doente, eu tô triste, eu tô depressiva, eu tenho um exemplo, né, hipotético. Aí eu tenho toda a minha família, para aquelas famílias que dão apoio, porque tem muitas que não dão, mas um exemplo hipotético, uma pessoa passando por um processo depressivo e que tem alguém para ajudar e tem a família que ajuda. E ela começa a receber determinados mimos, determinada atenção, que se ela se curar, ela acha que vai deixar de ter aquela atenção, aquele carinho, ou do marido, ou da mãe, ou do filho que está cuidando, e ela não consegue sair daquilo com medo inconsciente,
de perder aquela atenção. Então você precisa tomar a decisão para ser feliz. Que tipo de felicidade você quer? Você quer se manter numa felicidade de estar doente, alguém cuidando só de você? Ou você quer tomar a decisão de ser feliz independente de estar doente ou não? Né? Então é uma decisão que precisa ter tomada. É o primeiro ponto. É o primeiro passo para encontrar a sua felicidade. É você tomar essa decisão. Eu quero ser feliz. Eu mereço ser feliz e eu vou ser feliz. A custe o que custar. Verdade. Custe o que custar. E o preço que você já pagou para estar triste já é muito alto. O preço da tristeza já é um preço muito doído, já é um preço muito alto. Então, chega de pagar esse preço da tristeza. Vamos agora pagar o preço para ser feliz. Toma essa decisão, né? Toma o primeiro passo. Verdade. Para ser feliz. E construa, aprenda a construir sua felicidade. Seja feliz agora, né? Verdade. E é isso, então, hoje a gente vai ficando por aqui, né? Isso aí, maravilha. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Que tal? Acho que já falou tudo, né? Já falamos tudo, né? Você também é um exemplo de pessoa que venceu aí, que construiu a sua vida, apesar das tristezas, conseguiu reconstruir a tua felicidade. Verdade, verdade. É muito fácil a gente olhar para o terreno do vizinho, achar que a grama está mais verde e não saber o que o vizinho já passou para construir aquilo, né? Verdade, verdade. Né? Então é isso. Isso aí. Então, até o nosso próximo encontro. Isso aí. E você nasceu para ser feliz e você nasceu para brilhar. E é isso. Um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.